Enjoo paterno. O homem pode ter náuseas durante a gravidez da esposa? Você sentiu alguma coisa, mamãe? Não. Mamãe não sentiu nada. Papai? Senti. Olha, nós estamos aqui diante de um caso onde o pai teve enjoo e a mãe não sentiu nada. Isso aí tem até nome, tá? Esse enjoo paterno na gestação existe e é conhecido como síndrome de Cold-Valley. Então é um fenômeno que o pai teve sintoma físico e psicológico, porque ele experimentou no início da gravidez da esposa. Ela pode ter outros sintomas, por exemplo, náuseas, vômitos, você teve também ou não? Não. Não, só teve enjoo só. Só enjoo. Então, mas pode eventualmente ter até náuseas e vômitos semelhantes ao enjoo assim que a mulher tem, né? Teve alteração de apetite? Tive. Teve, né? O pai teve alteração de apetite. Então, alguns homens eles podem sentir desejos alimentares ou aversão a certos alimentos. Aconteceu isso com você ou não? Teve aversão ao quê? Você não sentiu vontade de comer? Ou teve algum desejo? Não tinha vontade de comer comida. Não tinha vontade de comer? Só bobagem. Só Não, bobagem. então não foi só da gravidez isso aí. Pior que não. O Asaf teve enjoo paterno também. O WhatsApp também teve? Asaf. A SAF também teve enjoo paterno, olha ó. A SAF Febas. É isso mesmo, ó. Outra coisa, ganho de peso. Papai engordou ou não? Engordei. Quanto? Mas aí também tem um caso que eu tô tratando, que é a tireoide. Também teve problema de outras coisas. Mas ele também teve ganho de peso. Dor abdominal não, né? Dor na barriga não, né? Mas são todos sintomas que podem causar, tá? Náuseas, vômitos, alterações de apetite. Estamos falando de síndrome de enjoo do homem, tá? Quando a mulher é engravida, o homem começa a ter esses enjoo, né? De gravidez da esposa, alteração de apetite, ganho de peso, dor abdominal, alteração de humor. Ele teve alteração de humor também ou não? Teve. Também teve? Teve. Nossa! Problema de sono também teve? Insônia? Insônia também. Hã? Insônia também. Um pouquinho de insônia. É um caso clássico esse aqui. Dor de cabeça, dor nas costas, outro desconforto físico não, né? Não? Também, pior que eu tive, cara. Nossa, tem todos os sintomas aqui, ó. Nós estamos diante de um caso aqui onde a mãe não sentiu nada e o pai sentiu tudo desse sintoma aqui da síndrome. Síndrome de Cold-Valley. Náuseas e vômitos, alteração do apetite, ganho de peso, dor abdominal, alteração de humor, problema de sono e sintomas físicos diversos. No caso, ele teve dor de cabeça, dor nas costas e uns desconfortozinhos ali. A causa exata dessa síndrome não é totalmente compreendida, mas acredita. Do celular. Baixa o volume do celular, senão vai dar retorno. Só baixar o volume do celular, por favor. Então, a causa exata dessa síndrome do Cold-Valley não é completamente entendida, né? Mas acredita-se que fatores psicológicos e emocionais eles têm um papel também importante nessa síndrome. Essa empatia e a conexão emocional profunda com a mulher grávida, ela pode levar a essa manifestação física dos sintomas. E também alguns estudos aí mostraram que as mudanças hormonais nos homens, como o aumento de prolactina e cortisol, estão associadas quando a mulher engravida. Olha aí. Você vê que coisa, hein? Vivendo e aprendendo, é ou não? Essa síndrome ela não é uma condição médica grave, né? Mas ela pode ser assim, levemente desconfortável para os homens que têm isso aí, tá? É importante a gente sentir, lembrar que esses homens passam por esses sintomas, conversem com seus parceiros, né, com as parceiras, e se necessário procurar orientação médica. Mas você que já está assistindo já sabe que existe essa condição aí, o enjoo paterno que até nome, síndrome de Cold-Valley. Dito isso, vamos ver aqui esse nenê tão... Meu marido teve desejo dessa vez. Qual foi o desejo que o marido teve, será, hein? Não teve nenhum desejo especial, senão, né? Eu saiba não. Muito bem. Vamos ver aqui o nenenzinho. Reparem. Quem entrou agora quantas semanas? Esse neném está com 13 semanas e 3 dias. Eu estou no meio da tela lá, por favor. 13 semanas e 3 dias. Ele está virando bastante, né?
tá um pouco mais borrado, que seu paciente aqui já teve. Tem quantas cirurgias, hein? Uma só. Hã? Uma cesariana só? Uma cesariana. As costas, a popocinha, pezinho aqui. A cabeça. Conseguiu entender a imagem ali do neném? Sim? Isabela perguntou se com 25 semanas já consegue fazer a 3D, doutor. Consegue, 25 semanas já é possível. Viu? Tudo depende muito do índice de massa corpórea, viu? Qual é o seu peso, que peso você está. Quanto maior o neném, mais difícil de conseguir imagens boas, né, do 3D. Em linhas gerais isso acontece. Aqui neném, na outra posição. A tia Emily perguntou onde fica a clínica, doutor. Nós estamos na cidade de Londrina, no norte do Paraná. Aqui. Reparem aqui, ó, a nuca do neném, a cabeça. Esse nariz não é Oi? O que é? Esse nariz é da mãe, não é do pai, não. Você é parente do pai? Eu, mais ou menos, sei lá. É prima. Casado com meu primo. É casado com o primo? E ela tá bem de casa, né? Quando está alterado, tem que se preocupar a ADN, Diana Drasson. Tem que conversar com o médico, viu? Tem que ver o quanto está alterado, quantas semanas está. Tem várias informações aí que está faltando para responder essa pergunta. O que é? Vê que abriu a clínica novo no Manaus. Volta um pouquinho ali. A Bia, doutor, abriu uma clínica aqui em Manaus. Por favor. A senhora abriu uma clínica. Ah, para a clínica lá em Manaus. Ah, tá. Obrigado pelo convite. Vamos ver aqui. Olha o nenenzinho que simpático. Não é simpatiquinho, neném? Igual o pai. Se for igual a mãe. O pai é mais simpático que a mãe? Rapaz. Benzinho, em casa conversamos, hein, Benzinho? A Ana Paula perguntou onde fica a clínica em Londrina, doutor. Então nós estamos na Avenida Bandeirantes aqui. Bem perto da Duque de Caxias. Vocês que não conhecem a cidade de Londrina, a Avenida Bandeirantes é a avenida que tem vários hospitais. Hospital do Coração, Hospital Evangélico, Hospital Mater Dei, tem o Hospital Calas aqui na frente, que é de cirurgia plástica. E nós estamos bem na ponta, perto do final dela, perto da Duque de Caxias. Então eu falo para todo mundo que eu tenho uma clínica de ponta. Aí fala, ai que bom, não foi na ponta da avenida mesmo. Ali o nenezinho ali. A Júlia perguntou, doutor, placenta posterior prévia lateral é normal? 23 semanas. Ela pode subir até 28 ou 30 semanas, então tem que repetir o exame depois de 30 semanas da placenta baixa. Danzinha falou aqui, ó, queria uma ultrassom humanizada igual essa, exatamente essa aqui é uma recordação que a gente está fazendo a respeito do neném aqui. Olha as perninhas do neném. Estão vendo as perninhas meio dobradinhas ali? Então reparem aqui, pessoal, ó, essa perna tá mais esticada assim, ó. E essa aqui tá dobrada, né, ó. Já conseguiram ver isso aqui, hein? Não. Viu ali, né? O grande tchan é esse contorninho aqui, que aí o paciente entende melhor o exame. Fica mais fácil de entender, né?
Monique, depois do morfológico do segundo trimestre, quando fazer outro ultrassom? Então, né? Tem o eco coração, faz com 28 semanas, faz o ultrassom 3D aqui nessa clínica, que faz com 27 semanas. Tem o Doppler também que pode ser feito. Tem vários exames aí. O ideal é você conversar com o seu obstetra e ver com ele qual é o exame que pode ser feito. Isso aqui entrou agora quantas semanas? Essa paciente aqui, esse neném aqui está com 13 semanas e 3 dias. Olha as perninhas dele. Olha as perninhas lindas. Não é lindinho o neném ali? Essa parte mais branca em cima é a placenta. Ops! Misericórdia. Essa parte homogênea clara aqui é a placenta. Esse escuro que está em volta é tudo água, líquido amniótico. Cabeça aqui, barriguinha aqui, joelho, perna e pé. Bem legalzinho, né? Quantas semanas? Pergunta a Camila. 13 semanas e 3 dias. Por que o pessoal vem com 13 semanas e 3 dias aqui? É porque é a partir dessa data que eu falo o sexo. Esse pessoal aqui vai fazer fechar a revelação? Vai. Amanhã. Eles vieram hoje aqui e fizeram, então vamos fazer o chá de revelação. Isso chama-se confiança. Mataram o boi, gelaram a cerveja e vieram ver o ultrassom aqui. É bem imprudente isso, era melhor ter primeiro sabido sexo para depois programar a festa lá. Mas eu já vi o sexo, sim. Aqui tá a cabecinha do neném. Olha lá o nenenzinho lá. Olha que gracinha. Ah, vamos escutar o coração. Esqueci de botar o coração dele aqui. Ele tá mexendo bem aqui. Vou botar no ducto venoso aqui. Olha ali o ducto venoso. Ele faz favor, fica paradinho. Esse é o barulho do coração dele. Frequência cardíaca está em 151 batimentos no minuto. 151. Quantas semanas? 13 semanas e 3 dias dessa paciente aqui. Bexiga já encheu, hein, mamãe? Tá bem hidratada a mamãe, hein? Isso mesmo, se você está em dúvida se é pela última menstruação ou pelo ultrassom, o ultrassom é mais seguro para falar a idade gestacional. Uma coisinha linda. Parabéns, mamãe. Esse neném já está com 78 gramas e mede 7,9 centímetros. Olha lá, quer ver a idade, o tamanho do neném aqui, ó? Da moleira até a poupança, 7,7 centímetros. 78 gramas também. Secou já o gel aqui, hein? Bem gostosinho, né? O que falta você ver, mamãe? Papai, o que quer ver? Queria ver o sexo, mas Quer ver o sexo, mas é só à noite. Olha o nenenzinho lá. Olha os dois bracinhos aqui.
Olha lá as mãozinhas. Só amanhã então, né? Só amanhã. Eles vão fazer o chá revelação amanhã. Eu não posso ficar dando muito spoiler aqui. Olha lá o bebezinho lá. Bem gostosinho, né? Muito bem. Olha que legalzinho. Muito bonitinho, né? Vimos aqui uma gestação de 13 semanas e 3 dias. Qual que é o palpite, hein? Lala Festas mandou o palpite dela ali. A Larissa acha que é um menino. A Jennifer acha que é uma menina. A Isabela acha que é menino. Está dividido aqui, ó. Muito bem. Depois você marca o coisa, tá? Qual foi o sexo, né? Embaixo do vídeo. Tá. No YouTube eles vão deixar escrito depois qual foi o sexo. Depois da revelação você escreve, tá? Tá bom. Amor, alegria, paz, iluminação. Fiquem todos com Deus. Até a próxima transmissão.